Graça e paz, amados irmãos. Eu estou aqui nesse momento e eu gostaria de compartilhar com vocês a passagem bíblica que fala sobre a vida de José, ali a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis, onde na história de José a gente sabe que ele é o filho de Jacó, o filho predileto de Jacó, o filho mais amado. E Jacó tinha uma túnica para ele, fez uma linda túnica para José. E José tinha muitos irmãos e os irmãos invejavam, os irmãos odiavam José por conta desse amor, né, que Jacó tinha por ele. E aí, em um dado momento, José sofre uma trama aí dos irmãos que o jogaram num poço. E depois, para que não matasse José, resolveram vender José como escravo para os ismaelitas. Mas o que eu gostaria de, nesse dia, estar compartilhando com vocês é, em si, a parte que fala no capítulo 40, né? Que é o momento onde José, na prisão, ele interpreta 2 sonhos. E é isso que eu quero falar com você neste dia. Que depois de toda essa tragédia dele ser vendido como escravo pelos irmãos, José é vendido e ele vai parar no Egito, onde ele é comprado por Potifar como escravo. E ali dentro da casa de Potifar, José é assediado pela mulher de Potifar. Só que José, como ele era um homem temente a Deus, ele resistiu à tentação de se deitar com a mulher de Potifar. Só que isso lhe causou um ódio muito grande dessa mulher, que o difamou, que o acusou, e José acabou sendo preso. E a partir daí é que o Senhor vem falar ao meu coração que José, mesmo na prisão, aonde tudo poderia dar errado, né? Por causa de um sonho, José foi parar na prisão. Por causa de um sonho, por causa de uma trama entre seus irmãos e por conta desse sonho, e por conta também de não querer se submeter aos caprichos da mulher de Potifar, de não pecar, ele vai parar na prisão. Só que lá, e como tudo o que José fazia, tudo que ele prosperava, tudo que ele fazia com amor, tudo que ele fazia com diligência. Tudo que José colocava a mão, ele prosperava. E na prisão não foi diferente. Daí, lá na prisão, ele encontra 2 pessoas, um copeiro e um padeiro, que eram serviçais do rei Faraó, que por algum motivo estavam ali presos. E esses 2 personagens, eles tiveram um sonho. E como José, ele sabia interpretar sonho, José interpreta o sonho. Primeiro ele interpretou o sonho do padeiro e depois do copeiro. E o que aconteceu? A interpretação do sonho para o padeiro, José interpretou que em 3 dias Faraó ia cortar a cabeça desse homem e ele viria a óbito. Já o copeiro, não. O copeiro, ele em 3 dias ia ser resgatado e voltar para o palácio e trabalhar para o rei. E quando José ele dá a interpretação desse sonho, José faz só um pedido. E é isso que eu quero ressaltar com você, para que a gente venha meditar. Qual é o pedido de José?
José pede: quando você estiver com o rei, lembra-te de mim. Lembra-te de mim para que eu possa sair dessa situação. Lembra-te de mim para que você possa interceder por mim para que eu venha sair dessa prisão. Só que quando o copeiro está com o rei, quando o copeiro, enfim, ele é liberto, né? Ele é libertado, o copeiro se esquece, assim como muitos que nos prometeram, muitos que falaram que iam te ajudar, muitos que falaram que iam orar por você, sabe? Aquelas pessoas que você entregou o currículo e ela falou: não, pode deixar, eu vou entregar o seu currículo sim, sabe? Dessa mesma forma, José acreditou e teve essa esperança. Só que o copeiro, depois que ele estava lá, no reino, que ele estava lá, ele voltou aos seus ofícios, que ele voltou a trabalhar para o rei, que ele estava em liberdade, e ele se esqueceu. E nisso se passaram 2 anos. E é assim que às vezes acontece comigo e com você, né? Ficamos esquecidos. Só que Deus, ele nunca nos esquece. Ele nunca se esquece de nós. E em algum momento o rei Faraó também teve um sonho, vocês conhecem a história. E o rei Faraó, ele procura magos, ele procura pessoas que possam interpretar sonhos, porque aqueles sonhos que o rei teve naquela época era um sonho que o atemorizava, que deixava ele preocupado, e ele precisava saber o que significava, qual era o significado daquele sonho. Daí o copeiro teve essa informação, ele soube que Faraó estava atrás de uma pessoa que pudesse interpretar o sonho dele, tendo em vista que muitas pessoas já estiveram ali no palácio e ninguém até então tinha conseguido fazer a interpretação do sonho. E aí, sim, depois de 2 anos, depois de muito tempo, eu acredito, irmãos, que o próprio Deus, nessa hora, fez o copeiro lembrar de José. E assim acontece comigo e com você. Muitas das vezes nós ficamos esquecidos, não é, muitas das vezes, por culpa, né, de alguém, daquela pessoa que te prometeu. Às vezes é o próprio Deus nos forjando. É o próprio Deus que sabe o momento certo de agir. E aí a gente sabe da história que o copeiro menciona o nome de José. Sim, Faraó, eu conheço sim alguém que tem esse dom. E que ele revelou os 2 sonhos, ele interpretou os 2 sonhos, e todos os 2 sonhos eles foram realizados. E aí nesse momento, né, José é chamado, retirado da prisão, e vem até Faraó, e consegue fazer a interpretação do sonho para Faraó, e Faraó fica tão grato, tão feliz, que ele cria até uma função que não existia, que era a função de governador, para que José fosse o governador do Egito. Então, o que a gente aprende com essa passagem? O que a gente aprende com essa história de José? Eu aprendo que, por mais que a gente seja esquecido, por mais que a gente passe por situações muito difíceis, situações que só Deus, por mais que a gente compartilhe com algumas pessoas e que a gente acredite que essa pessoa possa nos ajudar, é bem verdade que somente Deus é aquele que nunca se esquece de mim e de você. Deus é aquele que jamais esquece de mim e de você. Muitas das vezes a gente fica por um tempo, sim, esquecido. Mas muitas das vezes esse esquecimento é proposital. Muitas das vezes esse esquecimento é com a permissão de Deus. Porque Deus é aquele que permite o bem e o mal. Sim, Ele permite, Ele sabe. Ele sabe o momento certo
de chegar à nossa bênção, de chegar à tua bênção, de chegar à tua vitória. Eu não sei hoje qual é o problema que você está passando, eu não sei hoje se você está sendo esquecido na área da saúde, se você tem uma enfermidade e há muito tempo você vem pedindo por essa cura. Eu não sei se você tem sido esquecido na área familiar, se é um marido ou um filho que foi embora, que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se é você que tem tentado fazer um concurso público e você já fez diversos concursos, já até passou, mas não consegue ser chamado, até agora você não foi chamado. Ou se é você que tem um sonho, desejo, sonho de fazer uma faculdade e você tem pedido a Deus, você tem orado, você tem falado até assim, mais até com as pessoas, né? Você tem falado com A, você tem falado com B, mas de repente você não está focado naquele que jamais vai te decepcionar. É preciso que, em vez de muitas das vezes você falar com A, B ou C, que você ore a Deus, que você fale com Deus, que você confie. No momento certo, você vai ser lembrado. A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 49, do versículo 14 a 16, algo muito lindo, que é uma promessa de Deus. Ele diz assim, lá no versículo 14, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante a mim. Amém? Nós temos um Deus que não esquece de nós. E no momento certo, no momento oportuno, a tua bênção vai chegar. No momento certo, a resposta vai vir. No momento certo, você vai ser lembrado. No momento certo, o seu sonho vai se realizar. Se ele estiver dentro do propósito de Deus, vai acontecer. Porque assim como José tinha um propósito de reinar, né, ali no Egito, de ser alguém com uma influência tal que iria sustentar todo o Egito e as cidades circunvizinhas, ele era o homem que ia ajudar o povo nessa questão do alimento, na questão da provisão. Então, existia um propósito de Deus na vida de José. E eu creio que assim como na vida de José, existe um propósito do Senhor na tua vida, na minha vida. Então, nessa hora, eu quero orar por você. Amado Deus Todo-Poderoso, eu venho te pedir neste dia, Pai, que aqueles que se sentem esquecidos em alguma área da sua vida, Pai, em nome de Jesus, que tu possa lembrar de cada um deles na hora certa, Senhor. Entendendo, Senhor, que muitas das vezes o Senhor age no silêncio. O Senhor age, Senhor, de uma forma invisível. Deus, aumenta a fé do meu irmão, da minha irmã. Aumenta a fé, Senhor, daquele que está ouvindo essa palavra, de que o dia dela vai chegar, que a realização do sonho vai acontecer e que a promessa do Senhor há de ser cumprida. E que até que chegue esse dia, Senhor, nós não venhamos perder a nossa fé. Amém, amados? Graça e paz, que Deus abençoe você, que você não perca a fé e que você acredite nos seus sonhos. Amém?